Olá, boa noite. Começou hoje em Manaus o Fórum Norte Export. Promovido pelo Grupo Brasil Export, o encontro discutiu o potencial econômico da região e o papel estratégico do Norte para o crescimento do país. A programação começou com um panorama sobre o ambiente de negócios no Amazonas, com a participação de representantes da indústria, do setor portuário e de órgãos de desenvolvimento. Nesta edição do Infrajur, primeiro painel do dia, a segurança jurídica e operacional nas hidrovias do Norte também estiveram em pauta, com discussões sobre regulação e o ambiente de negócios para investimentos em infraestrutura. A operação no Arco Norte ela é diferente da operação portuária das outras regiões. Por quê? Porque hoje você tem um modal que exige investimento não só no porto em si, mas sim também no transporte hidroviário na região. Então, quando você fala de investimento, seja no porto público ou em terminais privados, nos TUPs, na região norte, você tem que combinar esse investimento com os investimentos também numa frota, né, para fazer esse transporte hidroviário. Então, eu não diria que os investimentos sejam completamente iguais, mas são aproximados. Eu acho que um dos desafios da concessão é o binômio modicidade tarifária e remuneração do concessionário. Tá? Por quê? Há um receio muito grande de você adicionar um custo à tonelagem movimentada, e, em razão disso, há uma resistência grande, né, com relação às concessões, e, por outro lado, você precisa remunerar o concessionário. Um dos grandes desafios é a questão ambiental, embora hoje a gente já tenha empresas que dragam, né, as hidrovias, né, mas isso realmente nos últimos meses tomou um vulto maior. Mas eu acredito que esse é um ponto que precisa ser bem endereçado. A gente tem muita regulação ou não tem regulação. Acho que o mais importante, na verdade, é a gente garantir políticas de Estado. A regulação ela pode ser uma norma que vai ser editada e pode ser uma opção também de não se normatizar determinado assunto. Mas nesse caso específico, veja-se que foi só a escolha de uma política pública para um regime de concessão das hidrovias, que, como o Thiago falou e concordo, é uma política importante e necessária. Os debatedores também falaram ao longo do dia dos principais gargalos logísticos da região, especialmente no escoamento da produção. O debate reuniu especialistas e autoridades ligadas ao setor portuário e à navegação interior. Pelas redes sociais, o CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, comemorou mais uma edição do fórum, que sofreu alterações devido às fortes chuvas que atingiram Manaus na manhã de hoje. Neste momento estamos aqui em Manaus, no Hotel Flutuante Uiara, para darmos início ao Norte Export. Neste momento chove muito, temos aqui um grande desafio logístico, né, as questões climáticas cada vez mais frequentes no nosso ambiente, mas a expectativa é muito boa, as principais autoridades confirmadas, as principais lideranças já aqui presentes. Enfim, teremos ao longo do dia uma ampla programação e amanhã faremos as visitas técnicas, encerrando na visita às superterminais, que comemora 30 anos de fundação, uma grande alegria para todos nós, um grande presente para o setor logístico. O governo federal anunciou novas medidas para reforçar a fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário e garantir o pagamento correto aos caminhoneiros. O governo federal anunciou novas medidas para garantir o cumprimento do piso mínimo do frete e assegurar uma remuneração justa aos caminhoneiros. A fiscalização foi ampliada em até 2.000% nos últimos anos e deve ganhar reforço com um monitoramento totalmente eletrônico. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o número de autuações saltou de cerca de 300 por mês na gestão anterior para 40 mil em janeiro deste ano, com mais de 400 milhões de reais em multas aplicadas só nos últimos 4 meses. Vamos fiscalizar todos os fretes no Brasil agora eletronicamente, além de intensificar as fiscalizações também presenciais. Além da fiscalização, o governo prepara novas penalidades para empresas que descumprirem a tabela, como a suspensão do registro e o impedimento de contratar fretes. Hoje, cerca de 20% das empresas ainda operam fora das regras, gerando concorrência desleal no setor.
A proposta também prevê responsabilizar não só transportadores, mas empresas contratantes e controladoras para atacar o problema na origem e garantir que o valor do frete cubra os custos da operação. As medidas vêm acompanhadas de uma tentativa do governo de reduzir o impacto do diesel. A equipe econômica propôs zerar o ICMS por 2 meses e oferecer um subsídio de até 50% sobre o combustível, mas enfrenta a resistência dos estados. Que nós vamos fiscalizar todos os fretes que são movidos no Brasil, a fim de garantir a efetividade do cumprimento da tabela. Uma regra que na ponta ela não tem efetividade, ela não funciona. Porque, na verdade, o que o caminhoneiro deseja não é apenas a multa. Ele entende que a multa é um instrumento capaz de induzir o cumprimento do frete, mas o que ele deseja é que o frete cumpra a tabela mínima. A estratégia busca evitar distorções no mercado e conter a insatisfação da categoria, em meio à alta dos custos e ao risco de paralisações no transporte de cargas. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a atração de novas companhias aéreas e o fortalecimento da aviação brasileira durante o evento de comemoração pelos 20 anos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Que vocês possam nos ajudar a buscar novas companhias aéreas para o Brasil. Não só companhias aéreas regionais, para descentralizar a aviação brasileira, como também nós procurarmos buscar novas companhias aéreas estrangeiras que querem vir para o Brasil. E qual é um dado importante? Todas querem vir. Quando a gente conversa com a Iberia, quando a gente conversa com a Europa, quando a gente conversa com a Etihad, quando a gente conversa com a Emirates, quando a gente conversa com a American Airlines, como a Avianca, todas querem vir para o Brasil. E que a gente possa trabalhar para avançar em relação à questão da Embraer. Fazer um grande trabalho de fortalecer a Embraer, como também que a ANAC possa formar novos pilotos cada vez mais, qualificando a nossa mão de obra, preparando essa nova geração de brasileiros para ajudar na aviação do Brasil. A indústria naval brasileira deve receber um novo impulso com um investimento de mais de 6 bilhões de reais pelo Fundo da Marinha Mercante. Ao todo, 13 projetos foram autorizados e prevêem a geração de mais de 2.800 empregos diretos. A carteira inclui construção de embarcações, modernização de estaleiros e obras de infraestrutura portuária em diferentes regiões do país. Entre os destaques estão projetos ligados ao transporte de combustíveis e à ampliação da capacidade logística. Segundo o governo, a medida busca fortalecer o setor, melhorar o abastecimento e ampliar a integração nacional, especialmente em regiões que dependem do transporte hidroviário. Vamos agora ao portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do Porto de Santos, porque o Tribunal de Contas da União decidiu e determinou a suspensão do aporte de recursos federais da Autoridade Portuária de Santos para o projeto do túnel Santos-Guarujá. A decisão foi do ministro Bruno Dantas, ocorreu por falta de segurança jurídica e processo da parceria público-privada que envolve o convênio entre a União e o governo do estado de São Paulo para o projeto. Durante a sessão do tribunal, nesta quarta-feira, Bruno Dantas argumentou que não existe um documento de instrumento jurídico que possa servir de controle e fiscalização dos recursos federais para o túnel. Então, por causa disso, determinou a abstenção por parte da Autoridade Portuária de Santos de aportar a quantia de pouco mais de 2 bilhões e meio de reais, que representa a parte do governo federal no futuro empreendimento e que seria feito, inclusive, até o final deste mês, segundo a própria Autoridade Portuária de Santos. Então, fica aí essa situação, né, do TCU que suspendeu os recursos federais para o projeto tão aguardado do túnel submerso entre a cidade de Santos e Guarujá, um projeto que está levando aí mais de 100 anos. E com essa notícia eu encerro a edição de hoje do BNews 19 horas, desejando a você uma boa noite. Voltamos a nos encontrar amanhã, sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.